Então, meus queridos irmãos, muitas vezes na vida é assim que nos sentimos, como se estivéssemos numa noite espessa de provações, como se não houvesse soluções, não vemos caminhos, tudo parece, obstáculos, dificuldades. E muitas vezes sentimos como se tudo estivesse se perdendo. E às vezes o ensinamento que nos chega nestas horas é justamente o de dizer: tudo bem. Então nós entendemos, né, seja como Deus quiser, seja como Deus quiser. Meu Pai, né, que seja feita a tua vontade. Quando o mestre nos ensina isso, isto guarda um profundo ensinamento. Porque ainda mesmo que te encontres em tamanho labirinto, um labirinto é um lugar que tem infinitos caminhos, mas nenhuma solução, nenhuma saída. Aparentemente, né? Porque todo labirinto tem uma saída. Então nos diz Emmanuel, e ainda que a vida te pareça uma extensa noite, como é a vida para alguém que está esperando uma cirurgia, para alguém que perdeu um ente querido, para alguém que perdeu suas posses, para alguém que viu, né, tragédias e dores. Esse mundo está cheio de dores, meus irmãos, cheio de labirintos, né? Mas nós lembramos aquele herói da mitologia grega, que sabendo que entraria, né, no labirinto, pega, né, o fiozinho, fio de Ariadne, e leva consigo para que ele pudesse ir esticando e marcando o caminho de volta. O nosso fio de Ariadne é a palavra do Cristo, é o conhecimento espírita. Nós sabemos como caminhar neste labirinto e sair dele melhorados, porque nós não podemos mais voltar para a pátria espiritual na mesma condição que chegamos aqui, às vezes piorados. Chegou o tempo de começarmos a viver vidas, né, vivermos vidas melhores, vidas mais nobres, vidas mais belas. Nós conhecemos Jesus, né? Eu vos digo tudo isso para que em mim tenhais paz, diz o Senhor. Nele nós temos paz, porque no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus vence o mundo porque entrega tudo. Ele não quis salvar a sua vida física, né? Ele nos dá o exemplo até o fim de que aquilo que ele ensinou, ele testemunhou, né? Ele dá a sua vida para dizer: não é esse corpo, é o outro. Não é este reino, é o outro. Então, queridos irmãos, nós às vezes nos sentimos, né? Se você nos escuta neste momento e está atravessando esta noite escura de aflições, tem confiança. Faz aquilo que a doutrina recomenda. Se entregue à oração, ao estudo, né? Dona Benedita Fernandes, tivemos uma vez a alegria de tê-la nas nossas reuniões e ela nos disse: tudo o que fazemos na doutrina espírita é terapêutico. Ouvir uma palestra, né? Coloque uma palestra. Leia o Evangelho em voz alta, porque ela nos disse: o Evangelho foi grafado por espíritos superiores, né? Aquelas palavras têm energia curativa.
Quando você as lê, aquilo se espalha na atmosfera em volta de você. Então leia em voz alta, coloque audiobooks, coloque preces, coloque palestras, leia mais, confie, há uma saída. Jesus é nosso mestre, nosso guia, nosso benfeitor maior. Os espíritos benfeitores estão conosco o tempo todo, esperando que uma porta se abra pela oração, né, por uma palestra, pela leitura de um livro. E aí, passada essa noite escura, você dirá: meu Deus. Olhando as estrelas, você vai dizer: eu acreditei num momento que não havia mais estrelas. E você verá que ainda há milhares, 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 milhares. Então, aquela nuvem que te impedia olhar, né, o sol está lá brilhando. Milhares de estrelas. Deus inundou o mundo, né, os céus, de estrelas maiores, muito maiores que o nosso Sol, para dizer: sempre haverá luz, sempre haverá um caminho, sempre haverá um norte. Então, queridos irmãos, não nos deixemos abater. Tenhamos paciência, confiemos nos nossos benfeitores. Nós temos muitas lutas na vida de família, conosco mesmos, quantas lutas que nós temos conosco, quanto aprendizado a fazer, quanto a crescer, quanto a melhorar, mas nós temos o melhor de todos os mestres, e nós temos a doutrina espírita. Quem poderia, né, ter tanto? Nós temos tudo isso. Nós compreendemos, e compreendendo podemos avançar, nem que seja um passinho de cada vez. Então, queridos amigos, guardemos a confiança, guardemos a alegria, né? Como nos diz uma benfeitura, não há cristão triste. É uma contradição, né? Espírita cristão não pode ser triste, porque nós conhecemos Jesus e nós entendemos a vida. Então, que o Senhor nos abençoe. Sejam quais forem as lutas, as dificuldades, lembremos de Jesus, do exemplo da cruz. Ele que nada devia, aceitou dar-nos aquele exemplo para dizer: não se iludam com este mundo. Aproveitem este mundo para crescer e carregar a vossa cruz, para construir as asas da liberdade espiritual.